sorriso é um sinal de alegria, de satisfação. Mas ter um belo sorriso pode significar não apenas um estado de espírito, mas um bom estado de saúde. Para ter um sorriso saudável, livre do fantasma das cáries, é preciso fazer a higiene bucal com frequência e cuidadosamente. Mas qual a situação atual da cárie no Brasil? É o que nos mostra o Dr. Pedro Martinelli, entrevistado pela repórter Graziela Azevedo. O número de cáries entre os brasileiros preocupa especialistas como o Dr. Pedro Martinelli, que é o presidente da Associação Brasileira de Odontologia. Dr. Pedro, qual a situação da cárie hoje no Brasil? Estudos do Ministério da Saúde, realizados em 16 capitais brasileiras, revelam que, dos 6 aos 12 anos, o Brasil é recordista mundial em cáries, chegando a ter, aos 12 anos, um número de 7 dentes cariados. E aos 59 anos, 40% dos brasileiros já perderam todos os dentes, sendo portadores de próteses totais. Higiene bucal. A limpeza correta da boca é a maneira mais garantida de manter um belo sorriso, mas é ao mesmo tempo uma questão muito séria, pois no Brasil os problemas bucais atingem uma grande parcela da população. E a maioria das pessoas desconhece completamente a origem e as consequências desses problemas. Os mais comuns são a placa bacteriana, uma película fina e invisível composta por bactérias e resíduos alimentares. É a principal causadora da maioria das doenças bucais. O tártaro é uma cristalização mineral dura e amarelada que se forma ao redor da linha da gengiva e só o dentista pode remover. Gengivas inflamadas, sangramento e mau hálito são sintomas de gengivite. Se ela não for tratada, se transforma em periodontite, uma infecção causada pelo tártaro, pela placa e pelas bactérias existentes normalmente na boca, que vai se agravando até destruir as estruturas de suporte do dente. Outro problema, a sensibilidade dental, uma retração precoce da gengiva que deixa o colo do dente exposto, provocando sensibilidade a líquidos e alimentos frios. E por último, o mais comum dos problemas, a cárie. A cárie dentária afeta 98% da população brasileira. Mas, na verdade, este problema tem uma solução básica muito simples: a prevenção. Este é o assunto do nosso programa de hoje. Para prevenir as cáries, existem 4 regras básicas, as chamadas regras de ouro. Regra número 1. Usar creme e solução dental com flúor. Todo mundo sabe que o flúor é utilizado na água potável, nos cremes dentais, nas soluções para bochechos e para aplicações tópicas nos consultórios dentários. Vamos saber um pouco mais sobre o flúor e a sua utilização. A repórter Graziela Azevedo foi ouvir 2 dos maiores especialistas do Brasil. O Dr. Rui Opperman é professor titular da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vai nos explicar como o flúor atua nos dentes. Bom, o flúor tradicionalmente acreditava-se que funcionava enquanto os dentes estavam se formando, antes deles aparecerem na boca. Nós sabemos hoje, contudo, que o mecanismo de ação mais importante para o flúor é aquele que ocorre quando os dentes já estão na boca, portanto, um mecanismo de ação tópico do flúor. Desta forma, é importante que nós tenhamos condições de manter na cavidade bucal, na boca, de todas as idades, quantidades suficientes de flúor para que ele interfira no processo carioso e impeça a formação de cavidades. O uso tópico de flúor se expandiu na forma principalmente de dentifrícios fluoretados. Ao usar dentifrício para escovar o dente e para uma limpeza mecânica do dente, objetivando condições de limpeza do dente, remoção de resto de alimento da boca e um bom hálito, simultaneamente utilizando o flúor no dentifrício, esse flúor colabora e contribui para o controle do processo de cárie dental. Regra número 2.
Higiene completa após cada refeição. O uso do fio dental e a escovação correta dos dentes são fatores preponderantes no combate às cáries. Odontologistas de várias faculdades, como USP, Unicamp e a Federal do Rio Grande do Sul, têm desenvolvido trabalhos comunitários na área de prevenção, mostrando principalmente para as crianças a maneira certa de limpar os dentes. Para uma correta limpeza dos dentes, o primeiro passo seria a utilização do fio dental. Pegamos um pedaço de fio, enrolamos nos dedos médios de cada mão e apoiamos no polegar e indicador. Introduzimos o fio entre dois dentes, fazendo movimentos de vai e vem, sempre encostados à parede de cada um deles. O segundo passo da correta limpeza seria a escovação com creme dental com flúor. Os dentes de cima devem ser escovados de cima para baixo, tanto da parte de fora quanto no lado de dentro. Os dentes inferiores devem ser escovados de baixo para cima, por fora e por dentro. Os dentes do fundo, na região onde nós usamos para mastigar os alimentos, devem ser escovados com movimentos de vai e vem. Vamos agora à regra número 3. Alimentação correta e saudável. Devemos evitar alimentos que causam danos aos dentes, como bebidas e comidas açucaradas, principalmente entre as refeições. Mas como é composta uma dieta saudável? Legumes, frutas, verduras, cereais, carne e leite. Na luta contra as cáries, esses são os principais alimentos. E todo esse arsenal a gente encontra aqui, na feira. Mas vamos saber se as pessoas que estão fazendo suas compras se preocupam com a saúde dos dentes. Frutas, legumes, verduras, tudo isso faz bem para os dentes? Tudo faz bem para os dentes. Boa alimentação faz bem para os dentes, daí vem boa escovação. Eu sei o que faz bem, eu como cenoura crua. Mas a feira tem também as suas tentações e essa barraca aqui é uma delas. Tem muito doce, balas e salgadinhos, tudo uma delícia. Mas definitivamente nada disso faz bem para os dentes. Regra número 4. A última das regras é visitar regularmente o dentista, para que ele possa prevenir o aparecimento de qualquer problema e recomendar os procedimentos adequados. Mais do que obturar cáries, o dentista pode preveni-las. Todo paciente deverá pensar no seu cirurgião dentista como aquele amigo que vai evitar que ele tenha cáries e não simplesmente visitar um dentista para quando os fatos já tiverem sido consumados. De quanto em quanto tempo é preciso ir ao dentista para prevenir as cáries? Preconizamos, no mínimo, 2 visitas anuais. Uma das grandes dificuldades na prevenção às cáries é a falta de informação. As dúvidas são muitas e bastante variadas. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber quais as principais perguntas que a população quer fazer ao dentista. E quem responde é o Dr. José Cássio Carvalho. Eu gostaria de saber por que a gengiva sangra. A gengiva sangra porque está doente. Entre a gengiva e o dente existe placa bacteriana, micro-organismos, que devem ser removidos. O sangramento é um sinal de doença. Se isto acontecer, nós devemos procurar o dentista para nos orientar. O que eu devo fazer para cuidar dos dentes do meu filho? Existem várias condições para a prevenção em relação à criança. Mas a primeira condição básica é motivar a criança no hábito de limpar os dentes. A segunda é que ela entre num regime familiar com restrição de sacarose, diminuir o volume, a quantidade, o número de ingestão de açúcar. E terceiro, procurar assim que possível um dentista para ser orientada na necessidade ou não de aplicar flúor. As escovas duras limpam melhor os dentes? Geralmente as cerdas duras, quando se aproximam da gengiva, podem irritar a gengiva. E a pessoa, sem querer, passa a escovar somente a superfície dura. Por isso é conveniente sempre utilizar cerdas médias ou macias, que são suficientes para remover a placa bacteriana.
Eu gostaria de saber se todos os cremes dentais são iguais. De uma maneira geral, os cremes dentais funcionam como um sabão, ajudam na limpeza. Normalmente adicionam-se produtos para ficar com um gosto agradável, alguns produtos para ajudar na limpeza pelo seu aspecto áspero, mas o componente principal de um creme dental é a presença do flúor, que em mínimas quantidades, mas constantemente presente na boca, cria uma condição dinâmica para favorecer a proteção do dente nas trocas dos sais entre o dente e o meio ambiente. Este é o componente mais importante, a presença do flúor. Como vimos, a cárie não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ela é um problema que pode ser prevenido dentro da nossa própria casa, começando pelo exemplo dado às crianças pelos pais. Até os 9 anos é recomendável que as mães acompanhem e ajudem os filhos a escovar corretamente os dentes. Se possível, escovando junto, pois a imitação é a melhor forma de aprender. Escovar os dentes com creme dental com flúor, passar fio dental e se alimentar corretamente são pequenas atitudes domésticas que, somadas a visitas periódicas ao dentista, podem diminuir sensivelmente o problema da cárie no nosso país, transformando os números atuais, tão assustadores, em saúde e sorrisos.
gordura localizada, flacidez. Olha quantos benefícios. O legal, Sônia, é que após a primeira semana de uso, a pessoa